ao nosso podcast Direito Penal e hoje nós vamos tratar sobre 3 crimes de super importância, mas que muitas vezes são esquecidos pela sociedade, que é a omissão de socorro, prevista no artigo 135 do Código Penal, o condicionamento de atendimento médico hospitalar de urgência, previsto no artigo 135A, e os maus-tratos, que estão no artigo 136 do Código Penal. Então, nós vamos entender seus significados e também entender por que são tão importantes e sua significância na proteção à vida e também na dignidade humana. O artigo 185 do Código Penal, que trata sobre a omissão de socorro, diz que deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem perigo pessoal é crime, com detenção de 1 a 6 meses ou multa. Na prática, isso significa que se alguém presenciar uma situação de emergência ou perigo e ele tiver a capacidade de prestar socorro sem colocar a própria vida em risco, é seu dever de agir. Não é preciso ser médico ou um especialista no caso específico. Já prestando a atenção ou ligando para o socorro e o devido apoio já é fundamental e de devida importância. Imagine uma pessoa desmaiada na rua. Muitos apenas olham e até mesmo filmam com o celular, mas não fazem nada. Essa insignificância pode custar muitas vidas. E isso se enquadra na omissão de socorro. É importante ressaltar que a omissão também mata. Um simples gesto de pedir ajuda pode salvar uma vida. O artigo 135A torna crime condicionar o atendimento médico hospitalar à prestação de garantia financeira, ou seja, ninguém pode pagar antes de receber socorro ou alguma emergência. Infelizmente, aqui no Brasil é muito frequente acontecer isso. Às vezes, vítimas de acidentes graves só recebem o atendimento necessário quando a família faz um pagamento antecipado. E a lei deixa claro que isso é crime. E é por isso que o Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS, é de grande relevância, pois ele prioriza o atendimento emergencial, imediato e de forma universal. Então, a prioridade é salvar vidas, não cobrar contas. O artigo 136 do Código Penal fala sobre maus-tratos. É crime colocar em perigo a vida ou a saúde de pessoas que estejam sob autoridade, guarda ou vigilância, como no caso de filhos, idosos, empregados ou até alunos. Isso inclui agressões físicas, violências psicológicas ou até mesmo negligências, como deixar de oferecer cuidados básicos a quem tem a responsabilidade de prestar. Muitas vezes, esses maus-tratos ocorrem dentro da própria casa, como é o caso da relação entre pais e filhos ou de cuidadores e idosos, por exemplo. Um idoso deixado sem uma alimentação adequada, uma criança agredida por quem deveria protegê-la, um empregado com condições desumanas, todos esses são casos de maus-tratos previstos no artigo 136 do Código Penal. É importante entender que esse crime não exige que a vítima morra ou fique gravemente ferida, basta que a vida ou a saúde seja exposta a perigo. Exatamente, pessoal. Esses 3 artigos mostram que não basta só punir quem faz mal, mas também quem se omite nessa situação. A omissão de socorro, a recusa do tratamento emergencial e os maus-tratos todos têm algo em comum, colocam vidas em risco. São crimes que mostram como a negligência e indiferença também são formas de violência. Proteger os mais vulneráveis é um dever de todos, do Estado, da sociedade e de cada cidadão. Não se trata apenas de cumprir a lei, mas sim valorizar a vida e a dignidade humana. Muito bom, pessoal. E com isso chegamos a mais um episódio do nosso podcast Direito Penal. Hoje nós tratamos sobre o artigo 135, 135A e 136 do Código Penal. E com isso finalizamos mais um episódio. Nos vemos na próxima unidade. E agora comentando sobre um caso sério que aconteceu no Paraná e que exemplifica muito bem o crime da omissão de socorro, ou seja, quando alguém se nega a prestar ajuda em uma situação de urgência, como vimos anteriormente. E segundo as notícias, um motorista foi preso em flagrante por omissão de socorro e desacato. Ele estava fazendo o transporte de um paciente que iria para um centro terapêutico para dependentes químicos. Durante o caminho, o paciente começou a apresentar sinais de que sua saúde estava comprometida, mas de acordo com a polícia, o motorista se negou a parar e dar a sua devida assistência. E o paciente acabou chegando morto ao centro terapêutico. E além disso, quando os policiais chegaram, perceberam que o corpo já havia sido removido do veículo do transporte, antes mesmo das autoridades chegarem, o que atrapalhou a preservação do local e das provas.
E também foi registrado que durante a abordagem o motorista desacatou um policial civil. Então, esse é um exemplo grave de omissão de socorro, porque havia uma situação clara de risco, né? Que o paciente encontrava com sinais de saúde comprometida, exigindo uma ação imediata. E o motorista tinha o dever moral e legal de interromper o trajeto e buscar socorro adequado, o que ele não fez. E a omissão resultou em uma morte, o que eleva muito a gravidade do caso. E ainda há as agravantes de que a remoção do corpo do veículo, antes mesmo das autoridades, e o desacato, que demonstram desrespeito institucional e comprometem as investigações. E esse é um ótimo exemplo prático da aplicação do artigo 135-A do Código Penal, que nesse caso é um julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, onde vemos a aplicação direta do artigo, que trata do condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial. O paciente, um advogado, sofreu um aneurisma cerebral, ou seja, uma situação de emergência com risco de morte ou de lesões irreparáveis, e mesmo assim, o hospital só permitiu a internação na UTI após o pagamento de R$10.000, além de cobrar valores por exames e procedimentos também. E o tribunal destacou que essa conduta é ilegal e criminosa, porque em situações de emergência o hospital não pode condicionar o atendimento a garantias financeiras. E isso caracteriza justamente o crime previsto no artigo 135-A, que criminaliza a existência de cheque, nota promissória, cartão de crédito ou qualquer outra garantia como condição para o tratamento médico urgente. Além do aspecto penal, o hospital foi condenado a pagar indenização por danos morais no valor de R$10.000, já que, ao priorizar interesses financeiros, acabou violando o direito fundamental, que é a vida e a saúde previstos no próprio artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, esse caso, essa decisão mostra bem como o artigo 135-A protege os pacientes em situação de emergência, garantindo que o atendimento não seja condicionado a pagamentos prévios, já que a vida deve estar sempre em primeiro lugar.